A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós vamos deixar uma palavra aqui que se encontra lá em Mateus 24. A gente está estudando um pouco mais a palavra, né? Tem um tempo mais hábil, livre, para estudar um pouco mais a palavra. E a gente estava conversando um pouco sobre Mateus 24. E Mateus 24 ele é um texto que algumas coisas já se cumpriram, né? Quando nós lemos Mateus 24, ele diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, a gente percebe que Jesus está andando no templo e está junto com os seus discípulos. E o que acontece ali é que os seus discípulos começam a admirar o templo. E aí Jesus fala: olha tudo isso, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. A gente sabe hoje que houve mesmo essa destruição do templo e não ficou pedra sobre pedra. Parece que a única coisa que a gente tem do templo original é o muro das lamentações. E eles não sabem nem o lugar exato onde o primeiro templo tinha sido construído. Hoje Israel está naquela briga, querendo aí construir um terceiro templo, mas não sabem exatamente onde o templo era, o lugar específico. E até alguns estudiosos dizem que é onde está a pedra de Meca, né? Ali, então eles estão ali que já não é mais território de Israel. Então parece que há um impasse para definir aonde era o templo, para você ver como que essa palavra se cumpriu e não ficou pedra sobre pedra. E aí a gente vê eventos sequenciais acontecendo nesse Mateus 24, né? E se a gente for lendo Mateus 24, no versículo 3 diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual é que é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Essa foi a pergunta dos discípulos. E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E aí ele começa a dizer assim: Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então isso a gente já vê basicamente acontecendo, né? Muitas pessoas se denominando Cristo, que veio novamente à Terra. Até na mídia às vezes aparece um ou outro dizendo aí, sendo um falso Cristo, e também com muitos seguidores. Então a gente vê isso também se cumprindo, que falsos cristos estão aparecendo e pessoas estão seguindo eles estão enganando a muitos. Então isso também é algo que já se cumpriu e está se cumprindo, porque até nos nossos dias a gente vê esses falsos cristos em operação, né? E aí depois no versículo 6 ele diz assim: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E aí ele diz assim: Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então a gente percebe aqui que ele começa então a falar um pouco sobre destruição, né? Ele diz que nós vamos ouvir sobre guerra, sobre rumores de guerra, também vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, então é uma terceira guerra, né? A gente está iminente, assim, parece que tudo está culminando e tudo está indo a esse encontro de uma terceira guerra. Mas ele também diz algumas outras coisas que vai acontecer. E aí tem até uma conexão com o texto de Apocalipse, esse texto, né? Que ele fala assim que vai levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Vamos ver aqui em Apocalipse? Em Apocalipse, abre aí em Apocalipse, vamos lá. Deixa eu só encontrar, tá? Apocalipse, e vamos lá na hora que os selos estão sendo abertos. A abertura dos selos. O texto parece bem semelhante. É o capítulo 6, vamos lá.
capítulo 6, a abertura dos 6 primeiros selos. Então, aqui vai falar a respeito de alguns selos, né? Vou ler aqui Apocalipse, diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques nem o azeite, não danifiques o azeite nem o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Agora, olha aqui que interessante, como que é bem parecido. A 4ª parte da terra com espada, né, com fome, com peste e com feras do campo. E aqui em Mateus 24, a gente tem basicamente bem parecido isso, né, com conexão ao 4º selo. E ele fala assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então isso é espada, né, é guerra. E haverá fome, e haverá peste. E aqui ainda fala que haverá terremotos em vários lugares. E aqui no 4º selo diz que o 4º cavaleiro é a morte seguida do inferno, e foi-lhe dado poder, né, para matar com espada até a 4ª parte da terra. Então, para matar a 4ª parte da terra, com certeza tem que ser uma guerra, né, onde se envolve todo mundo. Então, para matar com espada, com fome, com peste e com feras do campo. Então, basicamente, se a gente for fazer uma conjectura aí e um alinhamento, basicamente nos parece que nós estamos, então, nesse momento desse 4º selo, onde o espírito da morte ele foi solto, seguido do inferno, e ele está vai executar, na verdade, essa guerra, né, que é espada. Matar com espada é matar com guerra, fala de luta, né? Com fome, porque a guerra ela gera várias coisas, ela gera fome, a guerra ela gera peste, por causa de muitas pessoas mortas. E aí a gente está então nesse momento de apreensão, olhando para a palavra, olhando para as notícias. Então o que nós temos para fazer é estudar um pouco a palavra de Deus e se preparar para as coisas que ainda vão vir. Mas a Bíblia diz que isso ainda não é o fim. O próprio Jesus, ele vai dizer aqui, ó, vou terminar de ler aqui, ó. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, guerras, né? Haverá fome, não tem como, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então não é o fim, é o princípio das dores. Então, se nós estivermos basicamente nesse selo, ainda é o princípio das dores, vai acontecer muita coisa. E aí eu recomendo você então a ler Mateus 24 completo, e depois vai lá e também lê o livro de Apocalipse. Agora não tem desculpa, você tem tempo, né? Ao invés de ficar vendo o que as pessoas estão dizendo, para um pouco, pega a Bíblia Sagrada, lê Mateus 24 e depois você lê Apocalipse, e aí Deus vai ministrando ao seu coração, vai te dando entendimento baseado nos textos sagrados, tá bom? Então, aquele grande abraço, tamo junto e até um próximo vídeo.